Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês um assunto muito interessante que diz respeito a uma visão dos Netzarim. Não confunda com nazarenos, tá? Netzarim, que são aqueles que creram no Messias e não recusaram os ensinos, nem da Torá escrita e nem da Torá oral. Eusébio, um historiador, fala sobre eles, que eram aqueles que inclusive chegaram a ser expulsos do cristianismo que estava se iniciando à época, exatamente por não aceitarem a chamada teologia do deslocamento. E aí surgem algumas perguntas interessantes, que eu acho que a de hoje vai ser muito interessante. Qual é a pergunta? A pergunta é: por que Paulo de Tarso e o seu Novo Testamento foi rejeitado pelos judeus? Então, assim, é preciso entender o que aconteceu no século I, falo sobre isso no meu livro, falo sobre os Netzarim também, e falo sobre a teologia do deslocamento, com provações históricas a partir do historiador James Parks de Oxford, David Flusser, entre outros conhecidos, de quem realmente tem assim, um estudo mais aprofundado das Escrituras, ok? Então vamos lá. Por que Paulo de Tarso e o seu Novo Testamento foi rejeitado pelos judeus? Muito bem. O que acontece é que existe algumas profecias e existem também aspectos que envolvem a própria revelação, traduzida como Apocalipse, que é uma palavra grega que não traz o seu significado completo. Deveria se chamar então revelação, como parte de algo que foi revelado para alguém em determinado momento da sua estrutura e da sua história. Ok? Então vamos lá. Estudos dizem que foi por volta do final do século I que aconteceu a escrever-se, né, esse texto aí. Mas vamos lá. Existe mais do que isso, muito mais do que isso com relação a esse assunto. Então assim, por que Paulo de Tarso e o seu Novo Testamento foi rejeitado pelos judeus? Porque é uma razão muito simples, porque na verdade Paulo de Tarso ele se tornou um porta-voz daquilo que lá na Revelação se fala sobre a besta selvagem do mar para caluniar, ou seja, trocar, adulterar, traduzir, caluniar o nome, o seu tabernáculo e os santos do verdadeiro, eterno Criador de tudo, de todos, inclusive na eleição do seu povo escolhido, que é o povo judeu de Israel. Por quê? Porque Paulo começou e trouxe uma teoria dualista, que é de divisão, condenada inclusive por Rabi Yahushua, Ben Yosef, Ben Davi, que nunca foi a favor de exclusão nem de divisões. E Paulo trouxe então essa primeira teoria sobre dualidade, envolvendo doutrinas diferentes e envolvendo também o que Paulo chamou de ser escravos da lei do pecado e da morte, como sendo servos de Satanás, de Satã, né? Que foi corrompido para o latim como Lúcifer, deturpando e caluniando o Mashiach, o Mehushihai, o Messias, como sendo Yehavdil Cristo, um professor, sendo ele o Messias, um professor de doutrinas contrárias ao eterno Elohim e a sua Torá. E para perpetrar aquilo que seria preparar o caminho para o que a gente conhece como a Inquisição, o Holocausto, etc. Então, a besta selvagem do mar deveria ser composta principalmente por um povo, um corpo de pessoas, de antitoraístas helenísticos. Deveria ser apoiada ou controlada dentro do contexto do Oriente Médio e dentro do poder existente. E falar os princípios, né, que é a boca do Império Romano, ou República, que na época da escrita de A Revelação, Hanod Galuti, se você preferir, ou Tahluti, que os Yemanim falam hoje. Já era reconhecível como teologia do deslocamento, aonde o Messias, através da boca de Paulo, odeia a Torá.
não é obrigado mais a fazer aquilo que está escrito, que o Eterno mandou e disse que nunca ia mudar. E essa teologia do deslocamento é hoje a doutrina de que os cristãos gentios haviam deslocado os judeus como povo da aliança bíblica e, consequência disso, principal causa do miso-judaísmo ou antissemitismo. Os protestantes evangélicos, inclusive, são simplesmente um ramo que se separou da Igreja Católica Romana. Este povo é anti-Torá. A sua voz é a de Roma, que é a teologia do deslocamento. Eles estão se tornando dependentes para o apoio e limitados pelo Oriente Médio Islâmico. Como uma segunda ordem, a teologia do deslocamento, os muçulmanos são religiosamente participantes, né, dessas questões que envolvem a teologia do deslocamento de Roma, no que se refere a não manter o nome do Eterno e nem a sua doutrina. O que precisa ficar bem claro para entender é com relação à questão que envolve a doutrina do Eterno. Tanto o cristianismo quanto o islamismo, eles vieram depois do cristianismo, depois do judaísmo, né? Melhor dizendo. Então, primeiro o judaísmo, depois, entenda, né? O islamismo começou no ano 600, entende isso? Ou seja, século I tinha Messias, tinha judaísmo, a dissidência gerou cristianismo, posteriormente veio o islamismo. São coisas recentes na história da humanidade. Então, como eu estava dizendo para vocês, a profecia sobre uma besta selvagem, se você ler lá em Hanod de Galut, você lê lá na Revelação, ou se você preferir no Apocalipse, você vai encontrar essa existência, a besta que saiu do mar. E você vai entender com relação a isto, que a profecia sobre esta besta selvagem, ela recebe a vida e a autoridade que vai ser na próxima, pela besta selvagem fora do mar. Certamente ela vai se relacionar com poder e autoridade de surgir da sua teologia do deslocamento, seja para o campo cristão, seja para o campo islâmico. Que obviamente tudo isso foi criado, foi inventada dentro da teologia do deslocamento através do Império Romano. Então gerou nações satélites que espelhavam a mesma forma de proceder, de entender, de aceitar essa questão religiosa. E aí o que acontece? Tem vários aspectos que, quando você observar a questão que envolve essas duas religiões que são depois do judaísmo, você vai entender melhor. Então, assim, eu coloco algumas questões que envolvem a figura de Paulo no meu livro, coloco questões que são fundamentadas nos textos dos manuscritos do Mar Morto, e em textos de traduções das primeiras para cá, desde até um pouco antes da Vulgata Latina para cá. Lembrando que foi Jerônimo que fez a tradução, lembrando que teve o concílio de Niceia no ano 355 ou 45, se não me falha a memória, de tal maneira que a gente tem que entender todo esse contexto, né? E depois no próximo vídeo eu falo mais sobre isso para vocês. Deixem aí as suas perguntas, caso tenham interesse. Por hora é só. Obrigada.